Está na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o andamento da vacinação no estado e os esforços do combate à pandemia. Eu converso com o João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo. João Gabardo, boa noite. Boa noite, Denise, boa noite a todos da TV Gazeta. Um prazer falar com vocês. Bom, nós estamos em pleno andamento aqui da vacinação em São Paulo, no Brasil todo, na expectativa de que haja condição de aceleração. Eu queria saber primeiro, em relação à ansiedade da população em geral, qual é a projeção do estado de São Paulo para a vacinação da população local? Como é que vai ser esse cronograma? Depende da chegada de outras vacinas, levando-se em conta a Coronavac. A expectativa das pessoas, né, e a ansiedade das pessoas é perfeitamente natural, né, e totalmente entendido por todos. As pessoas estão, principalmente os mais idosos, as pessoas com doenças crônicas, já há quase um ano, né, em isolamento, com distanciamento social, sem poder compartilhar da companhia dos seus familiares. Então, isso é uma situação muito estressante para todos. E é óbvio que agora, com a possibilidade de vacinação, se criou aí uma expectativa de que todo mundo quer se vacinar o mais rápido possível para poder voltar, pelo menos, a parte da normalidade que as pessoas tinham antes da epidemia, antes da pandemia. Nós estamos com um processo de vacinação aqui em São Paulo e que não é diferente do resto do país, a certo ponto lento, né? Por quê? Primeiro porque nós começamos a vacinar com trabalhadores da área da saúde, é uma vacinação diferente. As pessoas não vão nas unidades básicas para fazer vacina, as equipes vão nos hospitais, vão procurar os profissionais para vacinar, e isso é um processo um pouco lento. Agora começamos a vacinar com mais de 90 anos, a semana que vem vamos vacinar com acima de 85 anos. Também são pessoas que têm dificuldade de deambulação, para se locomover. É uma vacina que é feita de uma forma bastante lenta, também natural que isso aconteça. Quando nós começarmos a vacinar outras populações e puder utilizar toda a rede de postos de saúde, a velocidade da vacinação ela vai aumentar bastante, vai aumentar muito. Só para a gente ter uma comparação, até agora nós vacinamos, sei lá, 1.200.000 pessoas em São Paulo, 1.200.000. Quando a gente vacinou para a gripe, para a influenza, São Paulo vacinou 600.000 pessoas por dia. Em 4 dias nós vacinamos 2.400.000. Então, tudo que a gente fez até agora poderia, em tese, ser feito em 2 dias. Essa é a velocidade da capacidade que o sistema de saúde tem. Agora, para isso, nós precisamos ter, primeiro, disponibilidade de vacina, e esse é um aspecto bastante importante, porque nós não temos convicção de que outras vacinas vão chegar. A gente sabe o que nós temos da vacina do Butantan. E com a vacina do Butantan, a gente pode determinar uma certa velocidade. Haveria necessidade de ter outras alternativas para poder ampliar de uma forma mais rápida essas faixas etárias e poder vacinar o mais rápido possível a todas as pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Agora, eu sei que a vacinação, o cronograma tem sido definido de acordo com a oferta. Houve preocupações, inclusive, por fornecimento de insumos da China, para envasamento aqui no Instituto Butantan. Agora, esse cronograma tende a seguir por faixa etária, porque desde o início se fala também de pessoas que têm comorbidades, que são mais vulneráveis ao coronavírus. Tem possibilidade de se mudar essa questão da idade e outros grupos começarem a entrar, inclusive grupos por profissão? Não tem sentido isso. Tem que continuar se obedecendo às faixas etárias. Antes de vacinar toda a população com mais de 60 anos, não dá para pensar em ampliar isso para outras atividades ou para outras situações clínicas. Por quê? Se nós ampliarmos para o pessoal da educação, pessoal da segurança, pessoal do transporte, agricultores, caminhoneiros, se a gente colocar outras atividades na distribuição da vacina, nós vamos demorar mais ainda para vacinar os idosos. 80% dos óbitos ocorrem com pessoas acima de 60 anos de idade. Então, a nossa prioridade é vacinar os idosos. Se é um idoso que ele é
professor, ou se ele é trabalhador rural, ou se ele tem uma doença crônica, ele vai ser vacinado pela faixa etária. Depois de vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos, vamos dar prioridade para quem tem comorbidades, pessoas com doenças crônicas, de 18 anos em diante. Depois das comorbidades, nós vamos entrar na vacinação por setor, por atividade, por tipo de atividade. Então, aí nós vamos vacinar professores, trabalhadores da área da saúde, trabalhadores da área da educação, transporte e assim por diante. Esse é o critério mais adequado. Se nós colocarmos muita gente como prioritário, nós não vamos dar prioridade para ninguém. Agora, considerando a Coronavac, haveria condições de a população do estado ser vacinada até o final do ano? Se toda a produção da Coronavac ficasse em São Paulo, seria tranquilo, mas não é isso que está acontecendo. O Ministério da Saúde colocou toda a produção de vacinas do Butantan no Programa Nacional de Imunizações. Então, até abril, o Butantan vai ter 46 milhões de doses. Essas 46 milhões de doses, em torno de 20% ficam com São Paulo. Isso aí são 9 milhões de doses. Então, nós vamos trabalhar com 9 milhões de doses até o mês de abril. Isso dá para vacinar 4 milhões e 500 pessoas. Se nós pensarmos só na população acima de 60 anos, em São Paulo são 7 milhões de pessoas, precisaria 14 milhões só para vacinar os idosos. Por isso, Denise, que eu falo que nós precisamos, além das vacinas da Coronavac, do Butantan, nós precisamos das vacinas da AstraZeneca, as vacinas que o Ministério da Saúde vai adquirir através do consórcio COVAX, através da Organização Mundial da Saúde, e outras vacinas de outros fabricantes que o Ministério puder adquirir. Isso é fundamental para que nós possamos aumentar a velocidade da vacinação. Bom, e se a preocupação fosse só o ritmo da vacinação, nós estaríamos até bem, mas tem a questão das mutações agora do coronavírus. Há muitos alertas em relação à situação de Manaus e o quanto que isso pode contaminar outras regiões também do país, não é? Porque se fala inclusive numa terceira onda, isso alguns cientistas estão falando que acertaram na situação de Manaus. Eu queria saber se o estado de São Paulo se prepara para essa possibilidade de uma contaminação maior dessa variação, dessa variante do coronavírus, e também a questão do feriado agora, que não vai ser exatamente feriado, mas é carnaval e seria mais justificativa para aglomeração. Quais serão as estratégias para São Paulo? Então vamos lá, vamos por parte. Em relação às variantes, claro que preocupa essa possibilidade desse vírus que sofreu essa mutação genética, ele parece ter uma transmissibilidade maior e pode até ter um aumento do número de casos graves. Os países que já estão testando em relação a essas variantes, elas estão tratando isso com a vacina da Pfizer, com a vacina da AstraZeneca. Algumas delas têm mostrado uma certa dificuldade, como na África do Sul. Agora, a vacina do Butantan, ainda não existe trabalhos que possam mostrar alguma dificuldade na eficácia da vacina em função dessas variantes. Por quê? A vacina do Butantan, diferente dessas outras vacinas gênicas, que são muito específicas, muito especializadas, muito pontuais, a vacina do Butantan é feita com o vírus inteiro. O vírus inteiro é utilizado, um vírus inativado, um vírus morto, que obviamente não é capaz de produzir a doença no ser humano, mas ele pode colocar à disposição do organismo para a criação de anticorpos, a criação da imunidade, todo o complexo daquele vírus. Então, há pequenas alterações que possam ocorrer no vírus, não diminuem a capacidade da eficácia da vacina. Então, aquilo que no início poderia ser uma coisa que não era o mais desejável, o mais moderno seriam essas vacinas gênicas, que eram muito mais específicas em relação aos componentes do vírus, talvez seja uma vantagem da vacina do Butantan. O fato de ser um vírus inteiro, ele produz um anticorpo com maior capacidade de ampliar o seu espectro de atuação. Então, vamos esperar para ver o resultado da vacina, a vacina da Coronavac, do Butantan, porque provavelmente ela seja mais eficiente, mais eficaz para esses casos das variantes, dos vírus que sofreram alterações genéticas, mutações genéticas. Em relação à questão do carnaval, que é o segundo ponto, é extremamente importante essa sua colocação. Apesar de
aqui no estado de São Paulo, nós termos transferido, né, ou ter sido suspenso esses feriados, exatamente para que diminuísse a possibilidade das aglomerações, a gente percebe que muitos setores vão fazer ponto facultativo, vão fazer feriados, e isso vai ser um convite para que as pessoas se desloquem, viajem para locais onde haja uma liberalidade maior para essas atividades. Em alguns lugares é possível até que haja algum tipo de aglomeração, vai haver com certeza aglomeração no litoral, nas praias, e o que a gente está pedindo é que as pessoas tenham essa responsabilidade, porque a maioria das pessoas que têm casos graves da doença, 7 em cada 10 pessoas que vão ter casos graves são idosos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dizer que quem mais transmite a doença são os jovens. Os jovens transmitem a doença numa capacidade muito maior, e são os jovens que são responsáveis pela contaminação dos idosos, e são os jovens que são responsáveis para que essas pessoas mais idosas tenham casos graves, vão para o hospital, e infelizmente muitas delas, inclusive, indo ao óbito. Essa responsabilidade que a gente quer passar para todos. Não fique esperando só pelo governo, não fique esperando por decretos, faça a sua parte. Você que é jovem, que provavelmente não vai ter problema, não vai ter doença na sua forma mais grave, você poderá contaminar o seu avô, os seus pais, e eles vão sofrer a consequência dessa infecção, desse vírus. Estamos muito perto de podermos vacinar os idosos, então vamos ter um pouco mais de consideração, respeito, e vamos segurar um pouquinho a onda, procurar não participar de aglomerações. Se viajar, a recomendação que nós estamos dando é que antes de viajar faça o exame para ver se não está com a doença ativa. Se viajar, quando retornar da viagem, procure ficar uma semana, pelo menos, em isolamento. Ficar uma semana sem ter contato com pessoas idosas, pessoas doentes, para diminuir a possibilidade de você ter vindo dessa viagem contaminado e transmitir isso para uma outra pessoa. E lembrando sempre que as pessoas podem ser assintomáticas, ter a doença, não apresentar sintomas, mas transmitir. Infelizmente, isso pode acontecer. As pessoas nem saberem que foram contaminadas, não apresentarem sintomas, ou apresentarem sintomas muito leves, que nem vão levar em consideração, mas elas podem estar contaminando outras pessoas. Elas podem ter a presença do vírus no seu aparelho respiratório, e a partir de gotículas, quando fala, quando espirra, ou através passar a mão na boca, passar a mão no rosto, contaminação, e dessa forma, então, transmitir, seja por gotículas, ou seja até mesmo pelo comprimento, contaminando superfícies que depois vão ser tocadas por esses idosos, por essas pessoas doentes, e elas vão adquirir a doença. Eu conversei com o João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo. João Gabardo, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Você.